adoração e adoração e adoração. Senhor, só tu és grande. Senhor, só tu és grande. Só tu és grande. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Reunimos-nos neste dia em tua presença. Separamos essa tarde e o princípio desta noite para estar em comunhão com os irmãos e com o nosso Pai que está nos céus. Ensina-nos, instrua-nos, aviva-nos conforme a tua boa, perfeita, agradável palavra. Queremos te ouvir, queremos aprender de ti, que és manso e humilde de coração. A nossa alma anseia pelo conhecimento vivo da tua palavra, pela viva revelação das sagradas escrituras. Queremos aprender, pois só em ti temos pleno, inteiro e completo conhecimento. Hoje, mais uma vez, queremos crescer em tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Alguém pode celebrar Jesus nesta hora? Será que alguém pode celebrar a Jesus nesta hora? Será que alguém saiu de casa para celebrar a Jesus nesta hora? Aleluia! O Senhor é bom e em todo tempo. Amém. Nós estamos mais uma vez celebrando a Deus pelo Fé, Foco e Finança Benguela. Esta é a segunda edição de um projeto que começou num local pequeno, com o interesse de plantar no coração de cada um dos filhos daquele lugar a consciência de que a fé não é divorciada do foco, e assim o foco não nos separa das finanças, das ferramentas necessárias para que cada um cumpra a missão que de Deus recebeu. Ok? Para nós, finanças não é apenas esse valor monetário. Finança é tudo aquilo que é ferramenta necessária para o cumprimento da missão. E a finança que é isto? Porque o dinheiro não começou como dinheiro, começou como necessidade, onde havia trocas, onde quem tinha mandioca e queria comer jinguba trocava com quem tinha jinguba e queria comer mandioca. Então as trocas fizeram então o comércio, e ali então hoje temos os dinheiros que já foram moedas, o zimbo, depois moedas, agora vieram para papéis, e os papéis também vão desaparecer daqui a pouco, porque agora eu pago apenas com um, né? O cartão agora tem o QR Code, né? Vamos chegar ao tempo que não precisa QR Code. Você foi para a loja e de repente a loja já sabe se você tem dinheiro ou não. Você tirou, já descontou direto na tua conta. Não, vamos chegar a isso. Chegará um tempo em que as pessoas estarão dentro de um sistema que você só vai para a loja, arruma as coisas e leva, e já descontou direto. Que a loja conhece. Já acontece com os carros, né? Você entra e ela desconta direto na sua conta. Nos outros países já está bem assim, já não se coloca códigos para você pagar com multicaixa. Então o sistema está interligado. Então o dinheiro vai voltar para aquela originalidade, a finança vai voltar para aquela originalidade do início. É você ter o necessário para adquirir coisas, para fazer coisas. Amém? Então quero louvar a Deus, a toda a equipe do Fé, Foco Finança, Luanda no caso,
o líder Nelson e a equipa que acompanha, aí o evangelista Cleive, também o evangelista Bruno, também celebrar a Deus pela vida de todos os ministros de evangelho que estiveram cá. Não tivemos aqui o Beto Fontes, o Chamuanga, mas tivemos aqui o pastor Paulo Carvalho, tivemos aqui igualmente, ainda temos o Jorge Euclides, ok? Então, esses vieram de Luanda, Deus seja louvado por suas vidas, amém? Quem foi abençoado nesses dias todos? Amém. Quem aprendeu o necessário para a vida? Amém. A Fé Foco Finanças em Luanda já segue na sua quinta, na quinta edição, e muito bom quando nos encontramos com pessoas que dizem assim, olha, eu comecei a fazer negócio a partir daquele dia, eu mudei minha mentalidade sobre o trabalho a partir daquele dia. Hoje mesmo recebemos alguém lá na igreja com necessidade, e disseram assim, Ana, pastor, está precisando de dinheiro para pagar a casa, vão lhe despejar. Só que o pessoal que estava comigo disse, pastor, você vai quebrar uma regra. Essa pessoa já ajudamos mais de 3 vezes, já pagamos casa, vai ser injusto continuar a ajudá-la. Porque se ela não consegue manter o negócio, não é digno de ser ajudado. E a Bíblia diz, a quem não tem, lhe será tirado. Mas aquele que tem, lhe será acrescentado. Então, ter é para ter. Ter é para continuar a ter. Então, há pessoas que na vida só são consumidores. E os outros são produtores. Então, você não pode, depois dessa conferência, continuar como apenas o consumidor. Tua mão só está virada para baixo, a pedir sempre nos outros, dá só. Não, você tem que começar a dar também. Porque maior bênção há em dar do que em receber. Então, sabe quando é que você tem que se sentir abençoado? Não é quando você recebeu, é quando você deu. Tua maior alegria não pode estar quando você recebeu. Epá, me deram 1 milhão, me transferiram 2 milhões, me ofereceram um carro, uma casa, estou feliz. Não, se alegra quando você dizer assim, ofereci uma casa, ofereci um carro, transferi 2 milhões. Essa tem que ser a tua maior alegria. Porque quando saiu 1 milhão, tem lá quanto? Agora, quando você só se alegra porque recebeu 1 milhão, talvez porque você tinha 0 na conta, certo? Há pessoas agora, se você lhe transferir 10 milhões, não vai ficar alegre. Porque na conta dele tem 3 bi. Nem vai fazer diferença. Ele nem vai notar que se ele enviou dinheiro, porque ele tem tanto dinheiro que nem quando mexe na conta ele sente. Porque ele tem tanto. Então, tua alegria quando te dão 10 mil é prova da tua pobreza. Ou então da tua gratidão. Aleluia. Quem vai sair daqui transformado? Quem vai sair daqui transformado? Diga, eu vou sair daqui para depois de um tempo eu me transformar naquele que dá, e não naquele que apenas recebe. Eu acho que quando o rico se oferece coisa é só por ilusão, para não falar que não estão a se dar. Se encontram numa reunião de troca de presente, e cada um abre o presente dele, epa, uma casa, um carro. Aquilo é só para abusarem os pobres. Troca de presente a sério. Já me contaram de um que só tinha carros top de gama. Alguém tentou oferecer um Tucson, deu confusão. Isso é brincadeira. Eu dei casa, toma, me dá Tucson. Quem me deu Tucson aqui devolve? Não quero. Tucson novo. A pessoa teve que pegar Tucson dele e buscar Land Cruiser. Então, existem reuniões, irmão. Mas se você tem um Tucson, oferece, amém? Eu vou receber com a paz. Quem está pronto para mais um dia de encerramento? Amém. Então, tome sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Minha preocupação nos encerramentos ou nas aberturas é sempre ou lançar base ou colocar o teto, Vocês ouviram muitas lições maravilhosas e hoje eu estou na posição de colocar chapa para vocês não perderem. Com as chuvas, tudo que vocês já receberam. Lucas capítulo 15. Vamos ler 3 parábolas
porque elas nos ensinam muito sobre fé, foco e finanças. Enquanto ouço algumas folhas a desfolhar, quero também louvar a Deus pela vida de Sua Excelência, Reverendo Lázaro, e toda a sua equipe do Ministério Sinai. Louvar a Deus por toda a liderança daqui do Fé, Foco Finanças. São muitos, por isso, para não esquecer o nome, não vou citar. Então, louvo a Deus também pelo Daniel que me acompanha, o Adilson que veio do homem para fotografar, e todos vocês que também se sintam saudados. Eu estive até sexta-feira aqui, fui para Luanda, fiz o que tinha que fazer. Ontem, sábado, participei em 3 atividades, jejum, depois fui fazer um evento de conferência com o Bispo Adson, fui falar para o evento da Consulta Internacional de Evangelismo, depois voltei para casa, hoje fiz o culto das 6, o culto das 10, subi no avião e estou aqui. Amém? É por isso que me dá raiva quando eu encontro um preguiçoso. Tá vendo? Tipo, nós estamos a sofrer sozinhos, você está a dormir. Inveja do teu sono. Diz a palavra do Senhor, na versão que eu tenho em minhas mãos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecador e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma, e assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me... E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra e ali desperdiçou a sua, vivendo dissoluta, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande, e começou a padecer, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos, e ninguém lhe dava. E tornando-se disse: quantos jornaleiros, ou trabalhadores, ou servos, meu pai tem, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância, e eu aqui pereço? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante, já não sou digno de ser chamado, faz-me como um dos teus. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, vestilho, ponde-lhe um anel na mão
e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro porque o recebeu são. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus, vindo porém este teu filho, teu filho fez o quê? Com as meretrizes, significa prostitutas, com as prostitutas meretrizes, mataste-lhe o bezerro. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Pai, traga-nos a tua palavra. Queremos sair daqui cheios de fé, cheios de foco e com certeza que finanças não faltarão no cumprimento da missão que o Senhor nos deu, no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, Deus abençoe. Aleluia. Glórias. Amados irmãos, a parábola do filho pródigo, como chamamos, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, é na verdade uma repetição da mesma lição. Jesus queria ensinar apenas uma coisa e contou 3 histórias. Jesus queria mostrar que a Deus interessa a salvação do perdido. Para Deus interessa que aquele que estava perdido se encontre ou fosse encontrado. Esta é a consciência do que eu chamo a trilogia do perdido e achado. Essa parábola ou estas parábolas de Jesus começaram a ser contadas depois de uma crítica pública feita pelos fariseus. E a crítica era a seguinte: ele recebe pecadores e come com eles. Como pode ser ele santo se assenta com pecadores? Os fariseus eram especialistas em coar mosquito, mas engolir camelos. Eles conseguiam lidar com pequenas coisas, ver erro nas pequenas coisas, mas ignoravam os grandes erros, as grandes faltas, naquilo que era essencial na fé judaica da época. Eles ignoravam assuntos relacionados com a justiça e se focavam nos dízimos de coentro, do endro. Eles eram especialistas nesses assuntos. E eles acabam fazendo crítica a Jesus, a quem eles já tinham dado o nome de amigo de pecadores. Glorioso Jesus, o amigo de pecadores. Só que nessa amizade com pecadores, ele não virava um pecador. O pecador virava um dele. Acabava na influência com pecadores, os pecadores ficavam parecidos com ele, e não ele com os pecadores. No encontro com um pecador como Pedro, Pedro ficou discípulo dele, e não ele um pecador. A Bíblia diz: em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E ele é poderoso para ajudar aqueles que também são tentados. Então, essas 3 parábolas, elas contam apenas uma coisa. A crítica era a seguinte: como pode se assentar e ser hóspede de homem pecador? Como pode ele se considerar um rabi se recebe pecadores?
E isso se tornou um escândalo na cabeça deles. E então, Jesus, ouvindo isso, acabou então fazendo uma questão. E essas parábolas é um convite à reflexão. E a reflexão é, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecador e come com eles. Noutra palavra, era das mesmas, né? Em Luanda diríamos das mesmas coboiadas, né? Aí, sentado com os pecadores, ele recebe. Ele, muitas vezes, ele é anfitrião, nesse texto ele é anfitrião do pecador, mas algumas vezes ele era hóspede do pecador, certo? Na casa, por exemplo, de Zaqueu publicano, ele foi hóspede. Então Jesus não só ia na casa de pecadores, como recebia pecadores em sua própria casa, e a comunhão que Jesus tinha com esses homens para a salvação era a comunhão de mesa. Jesus se assentava com eles e na mesa lhes levava a salvação, ok? Os judeus, para ele seria, primeiro ele tinha que se converter, primeiro ele tinha que melhorar, para depois sentar com o rabi. Só que Jesus sabe que ninguém melhora sem ele. Só ele pode fazer alguém melhorar. Então ele senta na comunhão com a mesa, enquanto come, ele transforma o coração desse homem, capaz de dizer, mestre, a quem eu roubei, vou devolver. E minha riqueza divido com os pobres. Então Jesus gostava de mesa. Jesus gostava de comunhão. Com a mulher samaritana, a conversa começou com comunhão. Mulher, dá-me de beber. Pediu água, porque na água, na mesa da comunhão, começaria o poder da salvação. Então, Jesus responde com essa parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás desta uma? Presta atenção. É necessário que os amados prestem atenção antes que as lições sejam tragas aqui. Eu li as 3 parábolas e a minha predileta é a última, ok? Porque ela resume as 2 perfeitamente. Seriam dispensáveis, mas eu li 3 porque a nossa temática é sobre 3. É sobre fé, sobre foco e sobre finança. E eu gostaria de mostrar isso dentro deste capítulo 15 de Lucas. Aí, Jesus responde com parábola. Quem dentre vós, e isso era familiar, provavelmente naquele grupo tinha pastores de ovelha, eram homens do campo, tinha mulheres a ouvir, ok? E tinha pessoas que eram pais de família. Então Jesus gostava de falar diretamente ao coração dos seus próprios ouvintes. Então esse texto revela pelo menos quais pessoas estavam ali. Estavam lá camponeses a ouvir, estavam lá mulheres a ouvir e estavam lá pais a ouvir. Então Jesus tocou nas intimidades. Jesus tocou naquilo que era profissional, naquilo que eles conheciam. Jesus atentou para aquilo que lhes era familiar. Então Jesus começa a contar primeiro a parábola do trabalhador. O trabalhador do campo, que tem 100 ovelhas, ele perde uma, e o que a Bíblia diz? Jesus conta a parábola, quem dentre vocês, perdendo uma ovelha, não abandona as 99 e vai atrás desta uma. O que Jesus estava a dizer é o quê? Que esse pecador que me convidou, ou esse pecador que eu convidei, é o perdido. Por isso, vocês que se sentem injustos, nunca fui jantar na vossa casa, não ficam tristes, vocês são em 99. Vocês não precisam de Salvador. E eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Minha missão é jantar com os pecadores, porque é os pecadores que eu vim buscar. Vocês mesmo já estão bons, não precisam de mim. Os sãos não precisam do médico. Então, o que Jesus queria explicar para eles. E Jesus conta isso em 3 parábolas. E a parábola, mesmo sendo 3, com números completamente diferentes, a perda é sempre de um. Nota que a parábola das 100 ovelhas só perdeu uma. Na parábola das 10 dracmas só perdeu uma. E na parábola de 2 filhos só perdeu um. É sempre um. Jesus não está a falar de 2, não está a falar de 3, está a falar da perda de um. Não é a quantidade da perda, é a qualidade da perda. Para Deus, uma ovelha perdida exige dele um movimento tremendo, um gasto tremendo, um investimento tremendo para a salvação desse pecador. Se você já é pecador, quando terminar esse culto, não vá sem aceitar a Jesus, sem aceitar o Salvador, porque nós queremos falar do fé, foco, finança, mas vocês acabaram tendo o azar de ter um evangelista aqui. Eu não perco uma oportunidade de levar alguém para Jesus. Aleluia! Esta é a sorte maravilhosa. Eu sei que tem nesses eventos empresários, negociantes, vieram aqui técnica para negócio. Amado, eu quero ganhar Benguela, eu quero ser o chefe das hotelarias. E Jesus também te quer. Então esse encontro não vai terminar só com o teu querer. O querer de Jesus também vai. Aleluia.
Se você quer investir em hotelaria, Jesus quer investir na tua alma. Jesus quer investir na tua vida, no teu espírito. Aleluia. Se você só quer ganhar dinheiro, Jesus quer ganhar você. Se você quer ganhar finanças, ouro, Bitcoin, Jesus quer ganhar o pecador para que se torne salvo, santo. Aleluia. Você é o investimento que Jesus fez com seu próprio sangue, a tua alma. Amém? Então, guarde isso no teu espírito. Agora, vê que as parábolas revelam claramente aquilo que chamaríamos de fé, foco e finança. Vamos notar aqui primeiro a questão da fé. Vou dividir exatamente com a mesma ordem. Embora as três carregam o aspecto de fé, foco e finanças, eu vou dividir a primeira como fé, vou colocar a segunda como foco e a terceira como para as finanças. Então vamos trabalhar nisso juntos. Podemos? Na primeira palavra, Jesus está dizendo assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e, achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Amados, não notam aqui fé? Como alguém pode deixar 99 com risco de se perder para ir atrás de uma e lhe procura dentro dos perigos até que possa encontrá-la? Essa é a consciência da fé. A fé, ela é o firme fundamento e a prova ele não está a ver, ele deixa o que está a ver e vai atrás daquela que não está a ver. Isso é foco. Ela assume o risco de não ter 99 ovelhas com o pastor, acabam as ovelhas ficando entre elas e ele vai atrás da ovelha perdida. No instante em que ela deixa as 99 e vai atrás de uma, nem as 99 tem pastor, nem a uma. Nesse aspecto, quando ele deixa as 99 ficam sem pastor. Quando ela vai atrás da uma, essa uma está sem pastor e este pastor está sem nenhuma ovelha. Olha a fé. Nesse momento ela abriu mão de tudo. 99 que ele sabe que estão no aprisco no deserto. Uma que está sozinho lá no bosque sob o perigo de ser comido por um animal feroz. E o pastor sem ovelha. Isso é fé. A fé é capaz de abrir mão de muitas coisas para ir atrás daquela que ela decidiu alcançar. E esse é o espírito da fé. Por isso Abraão é o pai da fé. Ele nos gerou a todos pela fé. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Deixou tudo e foi atrás, mesmo sem ver. A Bíblia diz que Abraão foi sem ver. Ele não tem visão de coisa alguma. E o Deus que lhe chamou diz: sai da tua terra e da tua parentela, que eu te levarei para uma terra que te vou mostrar. Abraão está a deixar algo concreto para ir atrás de algo abstrato. Está a deixar algo palpável para ir atrás de algo imaginário. Isso é fé. Infelizmente, muitos de nós não conseguem fazer coisas grandes porque não têm capacidade de deixar. Ela está familiarizada com o lugar, com as pessoas e com as coisas que já vive. Nós viemos aqui com o espírito de quebrar o teu lugar de conforto. E a fé estremece com o nosso lugar de conforto. Eu não vou permanecer no lugar em que estou, porque Deus tem preparado para mim um lugar bem maior. Agora, eu preciso correr o risco de abrir mão de algo concreto para ir atrás de algo abstrato, imaginário. Abraão, sai da tua terra, olha a palavra, tua terra, e te levarei para uma terra que eu vou te mostrar. Como alguém deixa o seu para ir atrás do alheio? Por que alguém aceitaria deixar algo que ele conseguia pisar só para ir atrás de algo que ele só podia imaginar? Por que ele podia deixar o conforto do seu lugar para ir atrás de alguma coisa, se isso não é fé? E sabe por que muita gente hoje está como está? Porque não teve coragem de sair. Permaneceu. Porque ele estava à vontade demais. Amado, estuda a história de grandes homens, você vai dar conta que todos eles passaram por grandes desconfortos. Grandes desconfortos. Eu vi no voo com um jovem de Lubito, que me disse que era amigo do Hino. Eu conheci o Hino no Cunene. Eu fui pregar a Cunene numa cruzada e conheci o Hino. Ele foi para cantar, mas também foi fazer o som.
E eu conversei com ele, o Hino Sanumila, eu acho que muitos de vocês conhecem. Eu disse, você está fazendo quem em Benguela? Disse, Benguela é bênção, mas Luanda é muito mais. Para os teus negócios, você precisa sair e mostrar o que você sabe fazer. Talvez você nunca vai alcançar. Mas eu vou para Luanda fazer o quê? Vou ficar aonde? Não importa onde vais ficar. Luanda também tem ponte, pode ficar debaixo dela. Então, vou para a casa do meu irmão e vai. E quando ele foi para a casa do irmão, ele sempre me ligava, pasta, eu já estou aqui em Luanda, agora então é como? Vou fazer como? Aí outra vez tinha um show dos filhos do Ngana, disse, olha, Zola, tudo bem, tem aqui um rapazinho, ele é bom com som, lhe recebe aí. Vocês como vão ter o Camama Tropical, vê se ele consegue fazer alguma coisa. Ele foi assistir o Camama Tropical todo desmoralizado, o engenheiro que estava mexendo no som não estava a dar certo, ele quando foi acertou aquilo, começou a vida dele ali. Fez o Cine São Paulo, deu certo, hoje ele faz som para o presidente da República, tem empresa, tem negócio, tem casa, tem carro, porque nós temos que ter capacidade de deixar o nosso conforto para aceitarmos confronto que a vida nos traz. Fez isso. Há pessoas que estão aqui em Benguela, eles mesmos estão a perder boa coisa na vida, mas estão a o que eu perdi é só ainda tenho 90, não vou ficar só aqui. Sai lá mais 9, ainda tenho 90. Vou só ficar aqui. Amado, temos que ter a capacidade de abrir mão e dizer, eu aceito desafios de Deus na minha vida. Eu aceito os novos desafios. Eu acho que aí uma esperança sabe bem, né? O que é mudar. Esteve no Lubango, foi para o Namibe, veio para Benguela, abrindo igrejas. São desconfortos. Eu vi fotos deles a tirar coisas na carrinha. Amado, desconfortos do caminho. Mas se Deus tem coisas grandes contigo, aceita os desconfortos de deixar lugar do conforto para ir atrás daquilo que Deus plantou no teu espírito. Ainda que Deus te tirar aqui de Benguela e te levar para o Bocoio, sei lá que Deus traçou contigo o propósito, diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, quem está pronto a deixar coisas? Primeira coisa que você tem que ter é fé. Eu disse o quê? Fé. Alguns de vocês vão deixar empresa onde vos pagam bem. Mas vocês têm que ter coragem de dizer, eu vou sair e eu vou criar a empresa onde eu vou pagar bem. Mas alguns são escravos do salário e não têm capacidade de ir e deixar. E vão envelhecer a espera e a fazer contas para lhe pagar lá na velhice. Como é que chama aquilo que paga na velhice? Quê? Reforma. Eu até nem sei esse nome porque não quero. Reforma. Reforma. Você sabe que os americanos não pagam reforma, né? Os americanos não pagam reforma. Não existe isso nada, só existe na Europa. Aqui em África, na América não. Porque eles colocaram no espírito do americano, no espírito de grandeza. Não há reforma, não há nada. Trabalhe para você ter uma velhice que você não vai depender do Estado a te dar gota a gota, mas você criou condições para você viver por si mesmo. Coragem para deixar. Fale para alguém, coragem para deixar. Fé para deixar. Ele agita bem, um não está a entender. Fé para deixar. Quem na vida já deixou algo grande? Ele doeu, mas saiu mesmo de lá. Estava a puxar 5 barras, 5 milhões, mas saiu. Eu tenho um amigo que ele era funcionário da Total. Ele mudou-se para os Estados Unidos. Hoje ele também é pastor e empresário. Mas ele estava ganhando muito bem quando saiu. Abriu mão. Por quê? Porque ele acreditou que ele poderia ser muito mais. Hoje ele é que paga salário de $4 mil, $5 mil, $6 mil. Aí a ficha dele pode bater no mês, só de pagamento de salário, $50 mil. Porque ele teve coragem de deixar. Então, a primeira coisa é fé. Se nós quisermos fazer coisas grandes, temos que ter coragem de deixar. Deixou as 99 e foi atrás de uma. E o que aconteceu é o quê? Ele encontrou uma, colocou no seu ombro gostoso e levou para casa. E se alegrou com os amigos e as amigas, dizendo, essa minha ovelha estava perdida, eu achei. Amados, quando nós temos coragem de deixar algumas coisas, vamos descobrir mais tarde que aquilo que pensamos que estávamos a perder, também não perdemos. Porque quando ela voltou com uma, ainda encontrou as 99. Às vezes a consciência de perda é apenas imaginária. É na nossa cabeça que estamos a achar que vamos perder. Não, você precisa ter coragem. Tem alguém que uma vez falou comigo, disse, pastor, eu estou a trabalhar para uma empresa e eles me pagam
1.600.000. Só que tem muita confusão. Mas eu safo aquela empresa, eu trabalho para elas, advogada, eu trabalho para elas, eu safo aquela empresa num nível terrível. Mas aí conversaram comigo, me complicar, eu disse assim, sai. Disse, pastor, vou me sustentar como você, sai só, é estratégia, você sai. Quem faz as coisas todas só faço eu. Como é que estão vossos contratos? Ela me mostrou, olha, eu consegui esse contrato de $1 milhão de dólares, eu que consegui esse contrato de 300 mil. Disse, mana, sai. Saiu. 1 mês, 2 meses. Meteram outro advogado no assunto. Ele agora está me ligando, pastor, estou a ver fumo. Agora as contas, estou quase a pagar a casa. Eu disse, tuas poupanças estão aonde? Disse, não, estava a guardar para comprar um outro carro. Disse, tira a poupança, vai, faz outros trabalhos. Passaram-se 6 meses de aperto. Ela me ligou, pastor, a empresa está a me ligar. Disse para mim voltar, porque os advogados que estavam lá não estão a dar conta do assunto. Disse, agora você define o salário. Você fala, agora só trabalho 3 vezes na semana. Me paga um base de 3 milhões. Por quê? Porque às vezes quando você não tem coragem de deixar, porque você não conhece o valor que você tem, a capacidade que você tem, você fica tão preso ao lugar, você fica a pedir batatinha, você não tem coragem de deixar. Os advogados não deram conta do assunto, lhes meteram num processo que eles foram perder milhares de dólares e lhe chamaram. Disse, agora que é o primeiro dia a voltar, volta lá de salto alto. Aquele de fazer cair, mas só anda com ele do táxi até na porta. Vai lá e olha na cara de todo mundo, porque havia conflitos de todos os lados. É a mulher do patrão, é não sei que confusão. Disse, chega lá e fala 3 milhões o base. Cada coisa que eu vou fazer extra, os 3 dias da semana, 300 mil. Ela só está mandando mensagem, pastor, não é muito. Não, cobra. Cobra. Vai mandar mensagem, pastor, pediram primeiro 2.500.000. Aí disse, você também desconta muito. Vai, aceita seja. Todos os outros trabalham extra 200 mil. Tá bom, vai, você já está fazendo desconto. Amados, é a consciência da fé. Nós temos medos demais, pavor demais, receio demais e pouca coragem para fazer as coisas. Precisamos saber o valor que Deus depositou em nossa vida e temos coragem para deixar. Na segunda parábola, começamos a ver algo interessante que vai nos levar para o foco. Vamos lá. Diz assim, e qual é a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma dracma não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Isso não é foco? Busca com diligência. Olha só o que ela faz. Ela dá conta que perdeu, então ela fecha a porta, acende a candeia, pega na vassoura, varre até achar. Uma mulher de foco. Tem consciência do que perdeu, mas ela se fecha para encontrar. Ela não sai para se queixar, ela não sai para reclamar, ela não chama a vizinha para dizer, ué, minha vida está mal, minha dracma, perdi. Não, ela fecha a porta, ela acende a candeia, ela pega na vassoura, varre até encontrar. Foco é isso. Foco é não viver das reclamações, mas investir nos recursos necessários para alcançar o que eu quero encontrar. Isso é foco. Foco não se desmoraliza na primeira vez. Fechou a porta, não encontrou, acende a candeia. E acendeu a candeia, não viu, pega na vassoura e varre. Em algum momento, o foco vai te levar para o resultado. Mas o grande problema é o quê? É que na maioria das vezes, pessoas não focadas desistem nas primeiras falhas. Os primeiros insucessos lhe levam a desistir, a desfalecer. Eles morrem no caminho. Eles morrem na atividade, porque não são focados. Fale para alguém, você tem foco? Você é focado? Já tentaste quantas vezes? O homem que inventou a lâmpada, até fazer acender uma, tentou 1000 vezes. Ele não disse que as 999 vezes falhou. Não, não falhou. As 999
9 vezes foram necessárias para aquela milésima vez. Porque todas as outras vezes lhe deram experiência sobre como não fazer a lâmpada. Então a vida muitas vezes não nos apresentou falha. Nos apresentou os caminhos a não seguir da outra vez. Fez bolo, saiu funge. Tenta mais. Fez funge e saiu bolo. Então você já sabe a fórmula. Quando quiser fazer bolo, faz funge. Quando quiser fazer funge, faz bolo. Que a coisa funciona. Então, a vida é sempre um caminho de experiência. Eu, na minha área, como pregador do Evangelho, ministro do Evangelho, uma das coisas que eu aprendi desde cedo, quando comecei a orar afincadamente, ler afincadamente a Bíblia, é que eu precisava de foco. Foco para tudo. Minha vida de oração era focada, tinha divisão de 7 horas de oração por dia, lia a Bíblia cerca de 3 horas por dia, lia outros livros de John Stott, eu era focado, não estava distraído com nada mais. Antigamente havia pregadores da minha época que já estavam a pregar, eu ainda não tinha convite, porque nós tínhamos a bênção de ser irmão de um pregador famoso, mas na mesma bênção é uma maldição também. Porque as pessoas exigem muito de você, logo que você é filho do pastor Roy, é irmão do Jorge Batista, você tem que ser bom o suficiente para provar que você é daquela família. Então, amado, eu tinha que estar focado. Às vezes os convites não vinham, mas foco. Quando os convites começaram a vir, me encontraram focado, preparado, treinado, ensaiado. Eu sabia o que iria fazer quando eu estivesse no púlpito, porque gastei o tempo necessário na preparação. Eu fechei minha porta, acendi a candeia, varri a casa e achei a dracma da minha vida e do meu ministério. Como é que você tem se focado naquilo que Deus te deu a fazer? Meu ministério é música, mas você não ensaia, come qualquer coisa, feijão, frango com pele, gasosa fresca, mas não, meu ministério é música, para quê? Para tossir? Eu sou empresário da área de moda, mas estás ocupado com muitas outras coisas. Não, eu lido com cozinha, mas teu programa é assistir Zap Novela, amado, assiste Masterchef. Foco é isso. Foco é não perder de vista. Tudo em torno de ti tem que contribuir naquilo que Deus colocou no teu espírito. Tudo. Eu sou empresária de cozinha, só vais lidar com cozinha. Programa é cozinha, isso chama-se imersão, imergir no teu sonho. Programa você está cheio de cozinha, pessoas que você conhece de cozinha, quem você foi visitar está a cozinhar. Quem não tiver a cozinha não vou lhe visitar. Foco. Qual é a tua área? Identifica a área da tua atuação e se foca nesta área. Amém? Se foca nesta. Quem conhece a área da atuação? Às vezes o problema é esse. Há muita gente que não conhece a área da atuação dele. Ele só vive, viveu na terra. Ele também não sabe se é para quê. Nasceu aqui, mas não sabe se é vir fazer o quê. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Deixa eu dizer, quando estamos a falar de chamado, não estamos a falar apenas do chamado no altar. Eu gosto de uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Para quem é santo, nada é secular. Para quem é santo, nada devia ser secular. Essa é a consciência que imergiu os europeus na excelência. Quando Calvino, pregando lá em seu templo, ensinava os suíços ou Lutero, os alemãos, eles gostavam de citar esse texto dizendo: tudo que fizeres ao homem, faça como se a Deus e não aos homens. Tudo que fizer, faça com a excelência necessária como se para Deus. Se você cozinha, cozinha como se estivesse a cozinhar para Deus. Se você varre, varre como se estivesse a varrer para Deus. Se você faz mobília como se estivesse a fazer para Deus. Isso é foco. Amém. Os suíços entenderam isso. Então decidiram fazer, né? Esse relógio não é suíço, esse aqui. Esse é europeu. Não, acho que é americano. Tinha que estar com o suíço aqui, não. Mas não meti o suíço hoje. Eu não sei se está a atrasar segundos, mas os melhores relógios do mundo são relógios suíços. Os suíços ouviram Calvino dizer: tudo que fizer, faça como se a Deus e não aos homens. Então o homem que tinha a fábrica de relógio ou casa de relógio começou a fazer para o relógio não atrasar nenhum centésimo de segundo, porque é para Deus.
E a partir disso fizeram o melhor relógio do mundo. O que fazia chocolate na casa dele disse: eu vou fazer um chocolate para Deus. Aquilo é misturar para não passar nenhuma gota mais de leite no chocolate. O melhor chocolate do mundo é suíço. Nota, eles começaram a fazer coisas com excelência. Os alemães meteram na mesma cabeça. Começaram a fazer motor para Deus e não para o homem. Saiu lá BMW, Mercedes e Audi. Chineses, como fizeram para o homem, Zezenissa. Geli. Carro que até pode andar, mas quando te avariar, não tem peças. A excelência é um compromisso, amado. É um compromisso primeiramente com Deus, só depois com os homens. Então isso chama-se foco. Está a fazer para Deus? Quem trança aqui? Quem trança? Quando você tiver a trançar alguém, você tem que imaginar que aquela cabeça é a cabeça de Deus. Não posso estragar Deus. Até porque isso casa bem com a mensagem de Imago Dei. Os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E aquilo que eu tenho para dar para Deus, eu dou a Deus por meio do homem. Amém? E João diz: você que diz amar a Deus, que não vê, mas aborrece o irmão que vê, o amor do Pai não está nele. Então você que cozinha, quando tiver a cozinhar da próxima vez, cozinha como se para Deus, mete água para o cabelo não cair na comida, cozinha, mede o sal milimetricamente, porque Deus tem de se agradar disso. Quando a pessoa que sentar na mesa comer diz: primeira coisa que ele vai fazer, Deus é bom. Louvado seja Deus, que comida perfeita. Porque a comida que faz orar. Há pessoas que cozinham a sério, que você glorifica a Deus. Mas há pessoas que quando cozinham a tensão sobe ou baixa. Foco, amém? Foco na missão, foco no chamado, foco no talento, foco naquilo que Deus colocou em sua vida. Havia um pedreiro, por muito tempo trabalhou com um homem rico, dono de uma empresa, construção de condomínios. Esse homem lhe disse: olha, eu sei que você já está cansado, tua idade está avançada, mas quero te pedir mais uma coisa. Disse: patrão, eu já pedi, não quero mais trabalhar. Disse: não, só vou te pedir mais uma coisa. Me constrói uma última casa. Você decide como é que a casa vai ser, mas constrói uma boa casa, faz a planta e constrói essa casa. O homem desmoralizado desenhou uma planta, uma casa, 3 quartos, e foi: patrão, está aqui a casa. Essa é a casa? Essa aqui é a melhor casa da tua vida? Sim, patrão. É uma casa boa. Então, tudo que você precisar para construir, você constrói. Pede tudo. O homem desmoralizado pediu ferro, betão, construiu tudo, pá. Chegou com a chave na mão: chefe, está aqui a última casa que o senhor me pediu. Disse: não, a chave é para ti. Essa casa é tua. Minha? Sim. Eu queria que fizesse a última casa para ti. Disse: mas chefe não me disse. Se eu soubesse, ia fazer algo. Não, tudo que fizer para o outro, faça como se para ti. Melhor ainda, faça como se para Deus. Faça com a maior excelência. Faça com a maior dedicação. Isso é foco. Eu, como pregador, fui aconselhado, quando subi no púlpito, pregar como se fosse o último dia. Todos os dias. Um dia estava andando com meus jovens, fomos pregar num quintal de chapa. Só tinha algumas pessoas. E naquele dia preguei. O Abraão disse assim: pastor, essa pregação não é para esse lugar, é para conferência. Pregaste muito, velho, mas só tinha 5 pessoas. Amado, quando me mandaram a pregar, não me falaram quantas pessoas iam ter, só me falaram prega. Então, quando eu pego no micro, não importa se são 5 pessoas, se são 10 pessoas, se são 1000 pessoas, eu prego do mesmo jeito, a mesma verdade, o mesmo evangelho, o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Isso é foco. Porque às vezes onde você prega para 1000 pessoas, aquelas 1000 pessoas vão ouvir. Mas onde você pregou para 5 pessoas, tem uma quinta pessoa que vai ouvir, vai reproduzir para 100.000. Imagina. Qual foi o maior impacto? Do lugar onde este ouvindo, saiu para reproduzir. Então, amados, foco. Na terceira parábola, e é com ela que eu quero fechar todas, tem algo sobre finanças. Podemos ler ela? Enquanto na primeira nós temos a fé de quem deixa,
Na segunda temos o foco de quem investe tempo, dedicação para achar a moeda. Aqui nós temos as finanças como um problema. E aqui eu começo a apresentar os pontos que eu gostaria que os irmãos gravassem, guardassem e escrevessem. Aí, e disse, um certo homem tinha 2, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me... E ele partiu por eles a fazenda. Só parando nessa parte, quem sabe o que é fazenda? O que é fazenda? Fazenda. Hã? Terra, que? Herança, riqueza. Mas o que? Nota a versão bíblica está como? Bens. Da parte dos bens que? Fazenda. É porque o pai provavelmente era um homem do campo, certo? Então a herança dele era herança pecuária, certo? Eles tinham herança pecuária. Por isso alguns textos usam fazenda, outros textos usam riqueza, outro texto usa bens, mas aqui vamos usar finanças. Certo? Dá-me a parte dos bens ou parte das finanças que me pertencem. Então estamos completos aqui. Na parábola das ovelhas, nós temos fé no pastor. Na parábola da dracma, nós temos foco da mulher. Na parábola do filho pródigo, nós temos as finanças que levantaram no coração do filho pródigo a ganância. Ganar, ele olhou para aquela riqueza toda e só viu dinheiro. Diga o perigo de quando só vemos dinheiro. Fala o perigo de ver só dinheiro. O perigo de ver só dinheiro. Este é um problema grave para todo mundo. Para trabalhadores, para pastores. Quando é que muita gente perde o ministério? Quando só vê dinheiro. Ele, em vez de olhar para a ovelha e ver a alma, ele vê. Não sei aqui em Benguela, mas em Luanda, há pastores que abrem a igreja vendo dinheiro. Epa, boa localização. E a área, as pessoas que vivem ali, só são pessoas de dinheiro. É uma área com ovelhas gordas. Assim, ovelhas gordas é a gordura do dinheiro. E este é um perigo. Nós abrimos nossa igreja, onde começou foi com finanças, na Via Expresso, 11 de novembro. E eu já era um famosozinho. E quando eu falei com ele, disse, olha, nós temos aqui a igreja na frente da estrada, mas temos um perigo. É o perigo das pessoas virem por causa do Sadraque. E vão sair das igrejas deles daqui, para virem ficar aqui, com a ilusão de que vão ouvir pregações profundas todos os dias. E eu que gosto de desmoralizar. Então, para não termos esse problema de termos uma igreja que não cresceu, mas encheu, porque há igrejas que encheram, mas não cresceram. E Deus não nos mandou encher a igreja. A igreja que até só encheu por inflamação, não por crescimento. Ela ficou cheia porque tem bons programas, tem uma pirotecnia gospel, as pessoas gostam daquele pastor e ela enche. Eu disse a eles, não meter a igreja na frente, lá atrás. Disse, mas velho, aqui não vão nos ver. Mas nós vamos ver as almas, aqui atrás. Metemos uma tarimba de chapa e começamos ali. Os bairros. Havia pessoas que até mesmo o Espírito Santo lhes mostraram na visão, perdiam. Porque a igreja estava escondida. Temos uma mamã que já está na glória, Mamã Ju. Ela recebeu uma visitação de um anjo que lhe disse assim, olha, você se levanta, vai lá na Vila Flor, antes da Via Expresso, entra na Rua X, vai encontrar uma igreja, que o pastor tem barba, é ali que você vai ficar. O anjo falou até da minha barba, vê? Não me manda cortar a barba tua, o seu conhece. Então a mamã saiu de casa, girou, perdeu. Só saber o nível da localização, né? A irmã perdeu, voltou para casa e pá. Mas apareceu um anjo e me mostrou a localização de uma igreja, que eu fui procurar, ali não tem nada, porque ela chegou mesmo no sítio, só que a nossa igreja estava numa curva, atrás do muro, de chapa, não viu. Chegou só no portão, não. Aqui onde o anjo falou não tem nada, voltou. Dia seguinte, ou no mesmo dia que ela foi dormir, o anjo apareceu e disse, não. Aí mesmo onde paraste, entra.
Estava no portão, lhe mostrou o portão, entra. E no dia seguinte ela veio, entrou e encontrou a igreja. Estamos no culto. Falou a visão que teve. Trouxe a família. Hoje ela partiu para a glória, mas toda a família está conosco, sendo orientada pela glória de Deus. Eu estou a contar isso para só vocês terem ideia da localização que nós nos colocamos. Começamos a crescer como igreja naquele beco, na igreja de Chapa. Hoje temos uma igreja com mais de 1000 pessoas, para a glória de Deus. Por quê? Porque nós não queríamos inflamar, nós queríamos crescer. Queríamos com doutrina, com alimento sólido, fazer as pessoas amadurecer. E isso é foco. Amém? Isso é fé e foco. Agora estamos na estrada. E para irmos na estrada, o Espírito Santo é que nos empurrou com a chuva. Amém. Então, amados, nós precisamos entender esta ideia. Nem tudo é dinheiro. Se você quer se tornar um grande empresário, um grande investidor, você não pode ver dinheiro. Dinheiro é consequência. Dinheiro surge sempre como consequência. O dinheiro não pode ser a motivação primária de tudo que você faz. As pessoas precisam voltar pela qualidade do que você lhes oferece. Elas querem partilhar contigo o lucro delas, porque você serve a elas de maneira extraordinária. Amados, eu não compro iPhone só porque é $1.500. Ou aqui, né? Um Fold 6 de $1.700. Amado, é mesmo sério. O telefone é sério. Eu fui ler as especificações, pode abrir mais de 2.000 vezes sem quebrar. Eu não sei como é que isso acontece. E o telefone é bom, tem bom espaço. Não é Xiaomi. É Samsung, é iPhone, tem qualidades para o preço. Então você não está a pagar algo caro, você está a pagar algo proporcional àquilo que ela te oferece. É a mesma coisa com a vida. Sempre, mesmo como pastor, você estiver a servir as pessoas vão te servir. O último carro, o carro que eu estou a conduzir esses dias, o último carro me foi dado por um filho que se converteu lá na nossa igreja. Se converteu lá, no Alpendre. Ok? Se converteu lá, cresceu ali, hoje também é pastor. E, princípio do ano passado, final do ano passado, às 23 horas, me trouxe o carro. Disse, Deus me falou para te dar o carro, pastor. Chegou, ajoelhou na sala, me entregou a chave do Mercedes G63. Carro dos filmes. Quando ele recebia, era magrinho, fininho, a terminar a universidade, um jovem de muita capacidade. Amado, você não pode servir por ganhos ou dinheiros. Você faz apenas o bem. Trabalha com maior dedicação. O que vai vir disso é que vocês vão chamar de lucro. O filho pródigo, infelizmente, viu só dinheiro. Ele só viu fazenda. Disse, meu pai é rico, eu não posso ficar aqui. Viver essas limitações todas. Ele só viu dinheiro. Reuniu com o pai, matou o pai em vida. Porque herança é o que os filhos recebem quando o pai morre. Ele viu o pai, está a demorar a morrer. Me dá herança mesmo vivo. Amado, sempre que você só ver dinheiro, você vai matar pessoas. Você vai matar projetos. Você vai matar sonho. Você vai atropelar processo. Aleluias! Diga para alguém, não vê dinheiro, não venda dinheiro. Não venda dinheiro. Não veja ainda dinheiro. Primeiro é trabalho. Empresários, se você quer fazer algo grande na tua empresa, não vê primeiro dinheiro. É a excelência. Eu falo aqui, falo com Deus, já falei com o financeiro. Disse, eu não sou pastor que quer encontrar na caixa da igreja volume financeiro. Eu quero encontrar na igreja excelência. Não quero só picar o cartão e falar, agora temos 300 milhões. Para quê? Dinheiro não é senhor, dinheiro é servo. E o dinheiro tem que servir ao propósito pelo qual Deus nos estabeleceu. Essa deve ser nossa consciência para tudo. Amém? Quanto custa a educação do teu filho? Quanto é que custa? Você paga quanto para o teu filho estudar? Eu aprendi com meu pai. Meu pai era motorista de táxi, depois de ser alfaiate. Mas pagava colégio na altura que já se pagava em dólar. Colégio andou. Eu lembro na altura, eram $10 a 15.
E ele tinha a mim, um Guino, Jeremias lá. Meu pai muitas vezes não comprava o sapato para nos meter numa escola boa. Porque a escola era oriunda do Congo. Ensinavam em português, mas os professores todos eram matematicamente congoleses. Homens truta, terrível. Nos obrigavam a ler e a estudar. E meu pai pagava tudo para termos aquela educação. Nem que isso custasse a ele não jantarmos naquele dia, naquela noite, mas a escola ele tinha que pagar. Quanto custa a educação dos teus filhos? Nem tudo é dinheiro. Existem coisas mais caras que o dinheiro. Dentre as riquezas que o mundo tem, o dinheiro é a mais pobre das riquezas. Vou repetir. Dentre as riquezas que o mundo tem, o dinheiro é a mais pobre das riquezas. É ela que produz morte, é ela que, quando amada, produz toda a fonte do mal. Porque a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É o amor ao dinheiro que faz as pessoas produzirem medicamentos falsos, venderem drogas, envenenarem pessoas, matarem, fazerem guerras, porque o amor ao dinheiro é a fonte de todo o mal. Mas o dinheiro não. Pastor, então estamos a falar de finanças por quê? Porque temos que entender o espírito da finança à luz das Escrituras. A Bíblia fala tanto de finanças, mas ela precisa falar para que Deus, por ela, seja glorificado. Tudo que Deus fez para que dela ele recebesse glória. Agora veja o filho pródigo. Matou o pai, mesmo vivo. Ele estava a dizer ao pai: pastor Cláudio, morre já. Eu quero curtir minha juventude com dinheiro. E o pai, sabiamente, fez o quê? Disse: está bem, eu vou dividir vossa riqueza entre vocês os dois. Lhe chamou depois de uns dias: venha. É o seguinte, eu tenho em gado, vou falar nos dias de hoje, tenho 10 milhões em gado. No entanto, segundo nossa tradição, o primeiro filho tem que receber 2/3. Então, teu irmão mais velho vai receber 6 milhões de dólares, certo? 6 milhões são teus, mano mais velho. Você é menor que pediu, está aqui 3 milhões de dólares. 3 milhões. Aí, o mais velho, depois de dia, disse: pai, o dinheiro que me deste, fica mesmo aqui. Para mim, você é meu pai. E estamos juntos, tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Fica assim, está bem. O menor veio e disse: pai, eu já estou aí, quero minha independência, estou a ir embora. Foi. Levou o dinheiro. Quando você leva o dinheiro, sem saber de onde o dinheiro veio, o dinheiro não pode ficar longe da fonte. Sempre que o dinheiro fica longe da fonte, morre. Por isso você não pode separar o dinheiro da fonte, nem o lucro do trabalho. Há muita gente que quando olha para o trabalho só vê lucro. Não, você não pode olhar só para o dinheiro. O dinheiro é resultado de algo bem maior, de algo bem anterior. O dinheiro é fruto, mas a semente está no trabalho, está na dedicação, está no foco. E o grande problema, quando nós só vemos dinheiro, nós empobrecemos. Deixa eu dizer, e eu tenho paz para falar isso, até porque já tenho fama disso. Eu penso que Angola é um país muito pobre, exatamente por ter muito dinheiro. A nossa maior pobreza como angolanos é o dinheiro. Temos dinheiro demais, por isso somos pobres. Formamos gananciosos, formamos bué de pródigos, governantes pródigos, que pegaram a parte da sua riqueza, levaram para a Suíça, para Dubai, para as ilhas fiscais, porque eles só viram dinheiro. Eu estive na semana passada no Lodge e eu olhei para aquilo, mas se todo mundo pensasse e fizesse algo tremendo como esse, nem precisaríamos ir para Dubai e passear para ir gastar lá dinheiro, ou em Nova York. Nós poderíamos transformar um Benguela em Califórnia. E não é brincadeira. Namíbia podíamos transformar em Dubai, e não seria brincadeira. Luanda em Nova York. Não estávamos de brincadeira. Amados, é dinheiro demais para tanta pobreza. Porque quando o dinheiro entra e não encontra disciplina, não encontra moral, destrói. E eu fiz alguns apontamentos para vocês, porque já falei das 3 parábolas, depois vou terminar de maneira como pregador, né? Tem que terminar como pregador. Alguns, como souberam que vou vir aqui, estão à espera do pregador. Mas vamos lá. Eu sou o fundador do Fé, Foco e Finanças e tenho que falar convosco assim nessa calma, para vocês entenderem. E quem sabe no próximo ano trazer as finanças com muito foco. Vamos lá, primeiro ponto. Fé sem foco não chega a ter finanças.
Fé sem foco não chega a ter. A fé sem foco não chega a ter. Este aqui é o problema dos nossos pais. Mamã, nossos pais acertaram grandiosamente em nos ensinar sobre fé. Falharam muito em definir os nossos focos. No entanto, acabamos uma igreja sem finanças. A nossa igreja não nos ensinou muito sobre o sacerdócio universal do crente, fazendo com que todo o trabalho fosse contemplado na mesma dimensão de importância. Que o pregador no púlpito não é maior do que a cozinheira na cozinha. Todos eles estão a servir a Deus naquilo que eles se propuseram a fazer alguma coisa para a glória dele. Porque o pregador do altar, enquanto usa a Bíblia para alimentar o espírito, a mamã de casa usa a panela para alimentar o corpo, e assim há alimento pleno no corpo, na alma e no espírito. Então, o pregador do púlpito não é mais santo na pregação do que a mamã na cozinha. Ambos estão na mesma dimensão de importância. Por isso a igreja, diz a Bíblia, ela perseverava na doutrina, pregação, na comunhão, no partir do pão. E o partir do pão é exatamente de mesa. Então o pregador da doutrina tinha que preparar a mensagem, e a mamã do partir do pão tinha que preparar a comida. O grande problema é o quê? É que a igreja está num grande desequilíbrio. Quase todos os jovens da nossa igreja pentecostal cresceram para ser pregador. E os que não cresceram para ser pregador se desviam para ser ímpio. Porque eles entendem, como não me chamaram para o ministério, então não me chamaram para nada. Só não te ensinaram que também ser deputado é teu ministério, ser ministro é teu ministério, ser cozinheiro é teu ministério, ser empresário é teu ministério. Todos nós somos ministros de Deus, cada um em sua área. E a igreja, quando não entende isso, fica fraca. Eu me entendo como um pregador, por isso às vezes não faço muitas coisas. Eu sou bacongo, eu podia ter 1000 empresas hoje. É muita visão na cabeça. Só que eu preciso pregar. Olha só minha rotina. Saí daqui a sexta, cheguei, fui pregar. Ah, quando é que eu vou fazer contrato? Assinar contrato, analisar contrato. Vou assinar contrato à toa. Então eu preciso ter tempo e chegar à conclusão que chegaram os apóstolos. Eu me dedico à palavra e à oração. Vamos eleger quem cuide das mesas. Eu me dedico à palavra e à oração. Só que o problema é o quê? É que eu chego numa igreja, prego o evangelho, me dedico a pastorear, a ensinar, mas todo mundo, como diz o Bruno, estão arrebentados. É ovelhas malhadas. Ovelhas que também só dão peso à igreja. Estão sempre no dá só, não trabalham, não se esforçam, não tem foco, não tem finanças, vivem na igreja para ser um peso, não são bênção. E alguns, quando são bênçãos, se acham e não mudam da igreja. E eu, pastor, tenho que fazer o quê? Tem que ir durante o dia e fazer uns business para ter um dinheiro. Aí 18 horas tem que correr porque estou na escala. Vê um só te prego, só já estou também. Não preparei? Assim você não me serve, eu também não te sirvo. Cada um aqui se mente na área dele. Mas vosso pastor podia ficar sentado só a preparar a mensagem, de joelho dobrado só a orar, porque tem um empresário que diz assim: eu compro o caso, eu compro a casa, eu compro a roupa toda do mês, eu vou passar a dar os perfumes todos. E o pastor não tem necessidade de coisa alguma, se dedica só à palavra e oração. Nós angolanos estamos longe disso, nigerianos já nos ultrapassaram 1000 anos. Na Nigéria os empresários é que discutem o pastor. Tem empresário que chegou na casa do pastor, encontrou um cadeirão que não é ele que comprou. Foi comprar outro cadeirão, tirou aquele. Disse: pai, não pode. Como é que tem um cadeirão que não fui eu que comprei? E não se entende nada. Por que eles estão naquele nível? A Nigéria é o país com mais jovens empresários africanos no mundo. E o mais rico, um dos mais ricos do mundo é nigeriano. E o mais rico africano é... Já ouviram falar do Dangote? O homem rico. Ofereceu num aniversário ali telefones, iPhone, tudo de ouro. Ele é rico. Infelizmente é muçulmano. E sabe quem lhe abençoou quando ele não era o mais rico do mundo ou de África? Foi um pastor evangélico. Ele estava a viajar num avião para ir para os Estados Unidos, fazer um negócio, ele era só comerciante. E o avião ficou cheio. O pastor da igreja estava com um convidado americano, lá dentro do culto.
E esse pastor recebeu urgente chamada para voltar para a América. Então, eles correram para o aeroporto para achar o último serviço da companhia que estava indo para os Estados Unidos. E o único serviço estava cheio. Primeira classe executiva, tudo cheio. Ele, como era famoso, disse, por favor, me deixa só entrar no avião, vou pedir para alguém descer. Atrasem só a viagem, mesmo que eu tiver que pagar o atraso. Por favor, esse homem tem que ir para a América hoje. Disseram, Bishop, sobe então no avião, vai mesmo falar o senhor. Levaram Bishop e Dausa para dentro do avião. Ele chegou e disse, olha, vocês me conhecem, algum de vocês? Eu sou o Bishop Dausa, tenho um convidado americano aqui. Queria só se alguém aqui da primeira classe executiva, você desse só o lugar para o meu convidado voltar para a América. E ainda que se atrasa. Ninguém levantou. Bué de cristão, ninguém levantou. Não tem fé, perderam o foco. No entanto, vê o que aconteceu com as finanças deles. Dangote estava lá levantando, ele disse, Bishop, eu te assisto às vezes na televisão, és uma bênção, eu vou descer. O homem desceu, trocaram o bilhete, o americano subiu, viajou. Bishop lá na sala disse, você quem? Eu sou Dangote. És o quê? Sou comerciante, sou empresário nigeriano. Posso orar por ti? O senhor pode orar. Dobra o joelho. O muçulmano ajoelhou. O Bishop colocou a mão sobre a cabeça, disse, essa Nigéria e essa África não vai esquecer teu nome. Pelo que você fez hoje, Deus te fará o maior empresário desse país. Hoje ele é o maior empresário de África. Só porque os crentes da Lalala, que só vem dinheiro, que não quiseram entender o princípio de algumas vezes deixar uma viagem, deixar um lugar, perderam a bênção tipo Isaú, que não entendeu a primogenitura, que foi sobre Jacó. A capacidade de deixar. Fale para alguém de outra vez, não vê só dinheiro. Trabalha. Não vê só dinheiro. Investe. Tempo de qualidade. Dinheiro te segue. Você tem uma grande empresa, faça bem. Faça lindo, faça limpo. Amém? Não meta dinheiro na frente. A maioria das pessoas que colocaram dinheiro na frente, um dia acabaram quebrados. Certo? Então, primeiro princípio qual é? Fé sem foco nunca chega a... Então, nossa igreja era mesmo só rebabá, senta cá, é da culto, Nunca tivemos foco. Qual é a sugestão que eu trago para esse foco e finança? Aprendam focadamente a fazer programa com os filhos da vossa casa. O Fé, Foco e Finança surgiu com isso, com foco de formar pessoas, de perguntar para os filhos da igreja, você vai fazer o quê? Qual é o teu programa? Não, pastor, eu tenho um sonho de investir nisso. Então começa. Precisa de quanto? Vamos ver. Empresário, esse homem aqui tem capacidade disso. Vai. Temos que ter um programa, mesmo para os nossos filhos de casa. Nós temos que ter programa. Minhas filhas em casas, eu trabalho com elas assim separadamente. Minha esposa às vezes pensa que não, é muito pesado, não deixa nada. Criança nunca se cansa, eu já fui criança, eu sei. Nosso cansaço é bungle, criança dá cambalhota, vai na água, cansaço mesmo, você só vai entender a partir dos 20. Antes disso, o cansaço não existe. Aquilo é só sono para ir dormir, acordar amanhã com mais força para fazer outras coisas, ou não? Então, crianças angolanas ou africanas descansam demais. Vai para a China para ver o que eles fazem. Vai para o Japão. As crianças japonesas lhes tratam tipo são adultos. É por isso que eles estão sempre um passo à frente das crianças de outras partes do mundo. Aquelas crianças têm disciplina, ficam 8 horas ali, eles já fazem peças de ciência, já estudam coisas pesadas. E nossas crianças só baby, baby. Eles já estão a montar. Alguma coisa está errada. Nossas crianças a cantar bué na escola. Eles estão a fazer peça, placa, estão a soldar coisas. Como é que nós vamos chegar aos pés delas, mano? Os japoneses estão, olha, há anos-luz. Há anos-luz. Por quê? Porque eles não descansam suas crianças. Então eu quero propor uma coisa. Nós somos da fé, mas também temos que ter foco. Eu coloquei foco na minha casa. Disse, minhas filhas agora foram para o jiu-jitsu. Primeiro, vão treinar jiu-jitsu. Falei, jiu-jitsu é uma arte de disciplina. Concentração, mente, corpo. Como são meninas,
E muitos pais aqui não têm foco na formação dos filhos, estão a formar malandro. Que quando crescerem, como viram o pai a bater na mãe, também vão querer bater na minha filha. Só que minha filha estou a lhe treinar já para partir o braço do teu filho, certo? É assim que funciona. Yeah. Então, eu não vou ir lá acudir, não vou se meter. Ela saberá como se defender. Então, o meu projeto com elas é jiu-jitsu. Uma das coisas que o meu telefone mais tem são vídeos de golpe na rola, terríveis. Eu lhe mostro, filha, essa parte aqui é fixe. Me testa eu sou grande. 94, ela está testada. Disse, papai, mas isso aqui não posso usar nos meus colegas, é perigoso. Disse, não é para usar, é só para saber. Não usa. Você sabe isso. Eu sei, amanhã que pode surgir um malandro qualquer. E você saberá como travar esse moço, certo? Então, jiu-jitsu. Quando bater 15 anos, vai parar com jiu-jitsu, vai fazer kickbox. Porque jiu-jitsu só rola. Então, ela tem que saber dar bico. Então, kickbox até 18. Soco direcionado na cara do malandro. Certo? Mas a ideia é não luta, porque quem treina não luta, porque você é perigosa, certo? Então você vai ser perigoso, então você é proibido lutar. Agora, não é proibido se defender. Se alguém quiser lutar contigo, você sabe como se defender. Pronto. Foco. Eu tenho fé que não vai vir um malandro, mas se vier, tem um foco. Treino. Elas falam português, porque eu falo português, mas elas estudam numa escola em inglês, então elas só pensam em inglês. Às vezes, para traduzir uma coisa, ela pensa, em português é como, português é como. Ela tem que procurar a palavra em português para depois traduzir. Então, minha filha estuda em português. Não é só minha filha, do Nelson também estuda em inglês, do Bruno também estuda em inglês, do Daniel também estuda em inglês. Na Jesus então, nossos filhos só falam inglês. Está vendo como é que o foco se espalha, né? Todo mundo pega. Daqui a pouco vamos abrir uma escola de inglês. Estuda inglês. Quando a Daniela fizer 12 anos, tem que aprender francês. Vai estudar francês. Quando fizer 14 anos, tem que aprender árabe. Quando fizer 17, tem que aprender mandarim. São as 5 línguas que ela tem que falar antes de casar. Se não falar, não casará. Mandarim, árabe, francês, inglês e português. Não está a valorizar que umbundo, epa, você escolhe se vai fazer ou não, também ninguém vai. Você fala umbundo e não vai falar com ninguém, vai esquecer de novo. Então, se for para uma aldeia também aprende. Mas é o programa que eu estou a fazer com ela. Isso chama-se foco. O foco define passos. Foco traça programa. A pessoa focada sabe o que quer, o que desenha. Porque um dia eu não vou ter mais poder sobre as minhas filhas. Um dia elas vão ser esposa de alguém e acabou o meu trabalho. Terminou a minha fase. Mas enquanto eu for o homem da vida delas, elas vão andar na minha direção. E pronto. Vão escolher o que vocês querem fazer isso. Minha filha já começou a projetar o negócio que vai fazer. Ela já começou a vender pulseira. Faz pulseiras, vende na escola. Mas meu projeto com ela é começar a fazer negócio a partir dos 12. Minha filha, quando fizer 18, tem que ter dinheiro. Hoje agora o negócio não precisa sair de casa. Um computador na casa, um bom programa. Hoje, alguns panfletos que algumas igrejas pedem na minha esposa para fazer. Quem faz é minha Aniela de 10 anos. Ela entra, já faz fazer panfleto. E o dinheiro que pagam, 5, 10 mil do panfleto, é dela. Porque ela é que faz. Assim teu filho só está a brincar e minha filha está a fazer dinheiro. Vão casar. Não está certo. Fé, foco. Então, pastores, nós precisamos voltar à comunhão da mesa e começamos a pedir foco de cada jovem. Qual é a tua área? Não, pastor, eu vou seguir teologia. Tá bom, não pode ser herege. Amém? Tem que ser bem. Não, pastor, minha área é ser engenheiro. Tem que trazer notas. Nós não vamos pedir notas na nossa. Está aí o Bruno, líder de jovem. Nós não deixamos. Eles já quando vão fazer prova, já sabem, líderes vão perguntar. Nós perguntamos as notas da escola. Nós não queremos ovelha burra. Ovelha choneta vir no culto. Fazer o quê?
Porque envergonha teu pastor, está a tirar zero. Te perguntei de que igreja? Assembleia de Deus. Qual? Jesus é. Teu pastor é aquele, você é assim. Não, nós definimos para eles foco. Eles precisam apresentar um programa de vida. Amém? Nós estamos na terra da nossa peregrinação e precisamos ter sabedoria para tudo que vamos fazer. Amém? Amados, não marque passos em falso. Faça tudo para que Deus seja glorificado. Primeiro, fé sem foco não chega a ter finança. Tenha fé, mas tenha foco. Define, vai, siga. Vamos lá. Segundo, fé sem finanças muda o foco. Segundo, fé sem finanças muda o foco. Amados, isso aqui eu conheço bem. Há muita gente que era da fé, mas mudou o foco do ministério. Faltou dinheiro. Amém? Fé sem finança muda o foco. Temos muitas filhas nossas que cantavam no nosso coral. Hoje agora é dama do Mamadou. Porque tinha fé, não tinha dinheiro, até o foco mudou. Lhe deram 2 latas de salsicha. Se desconverteu. Porque ela tinha fé, lhe faltou finança, então fez o quê? Mudou o foco. Só está vendo a irmã do coral e já está tapando o cabelo. Está assim aonde? Na mesquita. Porque não tinha finança. E esses muçulmanos só estão a ficar com as nossas irmãs bonitas. Que cresceram mesmo na nossa igreja. Estão a ir embora. Porque nossos jovens são rebentados. E ele tem 3 cantinas. E o moço que gosta da irmã tem bué de dívida na cantina dele. Lata de carninha, massa, já nem passa lá. Bruno, fica com. A menina pesa. Porque quando a fé não encontra finança, corre-se o risco de perder o quê? O foco. Hoje, pastor Cláudio, há muitos amigos nossos que mudaram a pregação do evangelho por causa das finanças. Eram pregadores da salvação. Jesus virá, Jesus voltará, brevemente virá. Mas está aí com tal oferta. Entrou quanto? 1.500. Dia seguinte, brevemente vem Jesus. Ora vem Jesus. Entrou quanto? 1.000. Dízimo do fim do mês, 4.000. Aí vai procurar já um média. Olha, tem um mistério. O mistério do boi. Você aplicar essa revelação, dinheiro que vai te entrar. Um pastor me contou que foi assediado desse modo. Alguém disse assim, olha, teu ministério, você é grande homem de Deus, mas teu ministério só está a te faltar dinheiro. Mas vou te ensinar uma técnica. Faz o seguinte, propósito do boi. Faz 40 dias de jejum. Naquele dia 40 de jejum, amarra um boi na igreja, no altar. Um boi, compra no 30, boi. Primeiros dias, 10 dias, de noite você vai dar de comer o boi. Quando passar 10 dias, você chama a igreja, para todo mundo da igreja trazer as maldições que tem. Amaldiçoar o boi. Toda a minha doença eu meto nesse boi. Minha esterilidade meto nesse boi. Minha pobreza meto nesse boi. E quando as pessoas começarem a amaldiçoar o boi, deixa de dar comida no boi. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, boi não está a comer. A igreja, enquanto está a vir para o culto, está a ver o boi está a emagrecer. Então, também aconteceu uma coisa. Esse boi estava gordo 10 dias, mas agora que estamos a amaldiçoar, o boi está a ficar doente. Até o dia 30, o boi não vai resistir, vai morrer. Quando o boi morre, as pessoas vão dizer, uau, o boi morreu com as nossas maldições. Essa é uma ofensa ao Cordeiro de Deus, que tomou sobre si toda a minha culpa e o castigo que me traz a paz, que foi colocado sobre ele. Mas o pastor aceitaria aquele propósito. Por quê? Porque no dia que você vai amaldiçoar, tem que deixar dinheiro. Você não pode amaldiçoar o boi se você não deixar uma boa oferta. E esse pastor faz o quê? Quando vai contar a oferta, 10 milhões de kwanza. O que vai acontecer na cabeça dele? Só pregar salvação. Eu mesmo, só se calhar, nenhum outro pregador, falo na carne, nenhum outro pregador desse país, pela graça, pregou em tantos lugares, tantas denominações, tantas vezes quanto eu.
E há muita gente que já usaram disso para dizer: Sadraque prega, viaja, mas não tem combo, lhe falta dinheiro. Por quê? Porque gostariam como dar essa mensagem. Eu, aqui, pobre, vou pregar a mensagem, não vou mudar o evangelho. Amados, eu não me prometeram riqueza quando me chamaram. Eu só quero que as almas se convertam. Então, nós incorremos aos riscos, pastores, de quando só temos fé, nos falta finança, de mudarmos o foco da mensagem. Nesses domingos da nossa igreja, preguei criação, queda, redenção, glorificação. É a mensagem. Quando vi justificação, mesmo que a oferta não está em trabalho, não vou mudar a mensagem. Cruz de Cristo, arrebatamento da igreja, salvação dos perdidos. Não vou mudar a mensagem. Eu até não vou contar a oferta para não ficar desmoralizado. Vou vir mais outro domingo. Salvação, libertação, crê em Jesus. Por quê? Porque eu sei já, onde tem fé e falta finança, se muda foco. É por isso, pastor, quando tua igreja não dá oferta, não vai ver muito, vai te desmoralizar. Fica focado. Toda hora aí na secretaria, nas finanças, vai morrer de coração. Amém, né? A primeira vez que a nossa caixa da igreja teve dinheiro a sério foi depois da pandemia. Porque nós só estávamos a cultuar online. Eu ia para a igreja com Xangane, fazia no altar uma pregação com câmera ali, pregar e vai. Quando a pandemia acabou, abrimos, fomos na caixa da igreja, tinha 5 milhões de kwanzas. Pela primeira vez, 5 milhões na caixa da igreja, fiquei bem feliz. Finança, mano, você não vale a pena aqui mentir, dinheiro faz rir. Ah, não, tem um bom defeito, dinheiro, o nome dele é mesmo faz-me rir. Fiquei bem alegre. Quando voltamos, Nelson, lembra? Fizemos mudanças ali, organizamos o jardim, compramos planta, organizamos a igreja, uma volta triunfal. Igreja bem pintada, bonita, porque tinha 5 milhões de kwanza. No tempo da pandemia, as pessoas estavam quase a morrer, mas estavam a dar dízimo e oferta. Hoje, graças a Deus, também já passamos do nível de 5 milhões. Amém. Mas é fé, foco e finança. Segundo, ou terceiro, né? Foco sem fé se perde nas finanças. Quando você também só tem foco e não tem mais fé, finança vai te matar. Certo? Foco sem fé, e deixa eu dizer para os empresários que não são cristãos e estão aqui, se a tua vida é só foco em fazer dinheiro, foco em erigir empresa, as finanças vão te matar. Amados, há muita gente rica nesse mundo, mas infeliz, porque ela colocou sua confiança na esperança das finanças que são passageiras. Se Deus te enriquecer, por favor, não morra apenas no foco financeiro, coloque tua esperança em Deus. Amém? Permita que as tuas finanças sejam para que Deus seja glorificado. Paulo diz assim: fale para os ricos desse mundo para que não coloquem a confiança ou a esperança nas finanças. Alguém aqui tem dinheiro? Não precisa levantar a mão. Quero te salvar só. Porque você vai falar: eu tenho dinheiro, vão te travar já lá na rua, não pedir. Olha, mana, Deus me colocou no coração que tens que me ajudar mesmo. Estou mal. Falta 3 meses de renda, então não levanta a mão. Foco sem fé é o risco de nós nos perdermos nas finanças. Mas também foco sem finança geme, mesmo quando temos fé. Quando você só tem foco, também não tem finanças, também vai gemer. Quando você só tem foco, tens dinheiro, mas não tens fé, amado, você vai se perder. E aqui eu entro para os versículos do Filho Pródigo, para dizer assim: finanças sem fé é pobreza que engana. Quando você só tem finanças, mas te falta fé, pode ter certeza que você é pobre. Se a tua única riqueza é o dinheiro, você é um outro tipo de pobre. Certo? Então nunca apenas tenha dinheiro. Acima de tudo, você precisa ter fé. Amém? Finanças sem foco também é desperdício. Porque pessoas que não têm foco, só têm dinheiro, desperdiçam. Deitam para tudo que é canto, né?
arranja 3 damas, 4 damas, 5 damas, oferece dinheiro para tudo que é gente. Por quê? Porque ele só tem finanças. Não tem foco na vida. Tinha um jovem amigo, a primeira vez que eu comprei o carro, depois tive o RAV4, ele me disse assim, ui, eu não estou triste que Deus não está me dando carro, porque Deus também sabe que eu não estou pronto para ter carro. Porque se eu tiver carro, mano, todos os finais de semana eu vou estar na ilha, no ponto final, com uma dama diferente. Aquilo é carro só a dançar, carro, tipo rapper. Ele quando me falou isso, eu de repente entrei numa oração e disse assim, Senhor, qualquer carro que tiver a vir na direção desse homem, destrói antes de chegar. Não dê carro a ele. Por quê? Porque ele mesmo sabia que se tivesse carro, ele ia ser adulto, ia ser prostituto. Vocês conseguem perceber? Porque quando as finanças não encontram fé, você vai desperdiçar não só dinheiro, você vai desperdiçar a tua vida. Há muitos crentes que só se perderam por causa do dinheiro que ganharam. Quando estavam pobres, eram sérios. Sérios da igreja. Porque há crente que morre de possibilidade. Possibilidade lhe faz mal. Nunca esteve preparado. E essa conferência veio para colocar foco no teu espírito. Não assusta com dinheiro quando chegar. Não assusta com as finanças quando chegarem. A minha fé é inabalável. Eu construí minha casa sobre a rocha. Nada vai me apartar de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem quando o dinheiro vir não vai se perder? Você sabia que a maioria dos jovens cristãos no mundo todo se desviam nas universidades? Porque muitos deles não vão preparados para a universidade. E sabe que muitos dos nossos irmãos, principalmente homens, se desviam quando têm dinheiro? Quando são pobres, são sérios. Mas quando o dinheiro começa a vir, começam a procurar mulata para esquecer a escura. Começam a arranjar desculpa para não vir no culto. As minhas ocupações, dado que no que estás. Eu sei que estão a me ouvir aqui muitas mulheres que no fundo não querem que o marido dela tenha dinheiro, sabem? Assim só naquele nível, meu Senhor, lhe dá só para nós viver, mas não lhe dá mais. Porque ele sabe que se esse homem tiver mais dinheiro do que tem, lhe perdi. Ou não é? Mas por favor, como os maridos já estão aqui, não vai acontecer, orem para terem dinheiro, amém? Amados, quando você tiver dinheiro, o Sinai tem que melhorar, os ar-condicionados têm que aumentar, o chão tem que se transformar, um templo maior tem que se adquirir. Se eu tiver mais dinheiro, a igreja será mais abençoada. Se eu tiver mais dinheiro, meus filhos vão estudar a escola melhor. Se eu tiver mais dinheiro, minha mulher será mais linda. Você precisa ter mais dinheiro para que Deus seja glorificado e os teus usufruam disso. Não desperdiça. Agora deixa eu entrar para o filho pródigo e termino minha mensagem. Amados, filho pródigo só viu dinheiro. E este está o perigo da sua vida. Saiu com dinheiro da casa do pai e decidiu ir aonde ele não tinha pai. Gastou tudo. Só que o problema de quem só vê dinheiro, não sabe que as crises existem. Houve uma grande crise naquela terra. E ele começou a padecer necessidade. Perdeu tudo o que tinha. E começou a padecer necessidades. O que aconteceu é o quê? Ele entendeu, afinal, líder Nelson, que afinal não é o dinheiro, é o trabalho. Naquele instante foi procurar trabalho. Foi num homem que tinha porco que disse assim, me dá só trabalho. Ao pai disse, me dá só dinheiro. E ao trabalhador lá, me dá só trabalho. Amados, quem pede dinheiro antes do trabalho, um dia vai pedir trabalho quando o dinheiro acabar. O trabalho tem de vir antes do dinheiro. E não o dinheiro antes do trabalho. Por isso a tua visão não pode ser antifinanceira. Tem que ser a visão da utilidade. O que é que eu faço que beneficia os outros? O que é que eu faço para que os outros vistam bem? Amados, esses donos da Gulse, da Givenchy, eles não fizeram dinheiro, eles fizeram marca. Eles servem pessoas. Só que pessoas importantes compram o que eles fizeram para eles. Por isso eles também são ricos. Então faça para as pessoas. E o dinheiro será resultado. Então ele saiu, gastou tudo que tinha e depois foi pedir trabalho. Só que essa mensagem não pode terminar apenas com a crítica. Tem que terminar com a restauração, ou não? A Bíblia diz que ele pensou, eu estou a padecer de fome aqui na casa desse homem do porco. A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam.
nem isso lhe davam. Em outra palavra, ele chegou a um nível que os porcos estavam melhor que ele. Os porcos comiam, ele não. Quando os porcos comem melhor do que você, tua vida acabou, irmão. Quando o porco come melhor que você, foste. Mas bom que ele tinha um pai para recordar. Eu preguei alguns anos atrás, e agora em Portugal, 3 coisas que o filho pródigo não perdeu. Ele não perdeu a consciência de ter perdido tudo, não perdeu a memória do lugar onde tinha tudo, nem perdeu o caminho de volta ao lugar onde se recupera tudo. Quando você não perde a consciência, a memória, nem o caminho, você volta para o lugar da restauração. E o que Fé, Foco e Finança veio fazer é restaurar em ti a consciência, a memória e o caminho. E a consciência é, nós não estamos bem. A memória é, existe um lugar onde estávamos bem. E o caminho é, Jesus Cristo veio para restaurar em nós fé, foco e finanças. Aleluia! Vou declarar, finanças não é do diabo, dinheiro não é de Satanás. Não coloque na mente dos nossos filhos ou da nossa igreja que o dinheiro é do diabo. Não, o amor ao dinheiro sim, mas o dinheiro é a ferramenta que Deus colocou em nossas mãos para avançarmos com a missão que Ele nos confiou. Por isso, amados, trabalhe, produza, se reinventa, cria, lucre. Aleluia! Eu pelo menos tenho uma grande crítica a muita gente que vai à Europa. Porque muita gente que vai à Europa, eles não vão para cumprir propósito. Só vão por causa do dinheiro. Para ter aquela vida estável. Mas se contabilizar a vida, no fim vai dar o quê? Não muita coisa. Não cumprir nada. É pagar água, luz, escola. Água, luz, escola. Água, luz, escola. Envelheceste. Depois teus filhos já estão grandes, quero voltar para a minha terra. Tenho lá uma casinha em Benguela. Volta. Amados, nós temos um propósito maior do que esse. A Europa é bênção. Mas aquela bênção é construção dos outros que já morreram. Nós temos uma nação para construir aqui. Aleluia. Se você for para a Europa, vá. Nós temos um missionário do nosso país que vai para a Europa no próximo ano. Mas vai com um propósito. Não é de ir viver para ganhar 700 euros, pagar água e luz. É para cumprir uma missão de salvação de almas para os portugueses que estão desviados do evangelho. Estamos a mandar um missionário. Tua vida tem que carregar um propósito. Não vá apenas pelo dinheiro. Não é o lucro, é a missão. Aleluia. Voltarei para a casa de meu pai e vou dizer a meu pai: pai, pequei contra ti, contra o seu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz um dos teus trabalhadores. A primeira consciência que você tem que ver é essa. Quando o filho sai, porque não quis mais trabalhar, Isaac, ele já não quis mais ser servo do pai. Ele acaba deixando de ser filho. Quando você deixa o serviço, você perde também a herança. Quando você deixa a filiação, você perde também o lugar de herança. Então a primeira coisa que temos que ter no nosso espírito é: não perca o serviço. Você é servo. Se você tem uma empresa, primeira coisa, a primeira pessoa serva daquela empresa é você. Dona da empresa, você serva daquele lugar. Amém? Não se imagina a patroa. Eu sou a dona daqui, faço o que quero. Não, você é serva. Eu como pastor Prata, é servo desse lugar. Ele não é senhor, ele é servo. Essa é a primeira consciência que temos que ter. A consciência de servo. Então a Bíblia diz que ele decidiu sair para ir embora porque já não quis ser servo. Sempre que nós decidirmos deixar de ser servo, vamos perder também o lugar de filiação. E a Bíblia diz que onde ele foi, acabou voltar à posição de servo. Mas servo de porco. Imagina, você deixa de ser servo de ovelhas para ser servo de porco. Por quê? Porque você perdeu o foco. Tua fé perdida te levou à perda do foco. Mas quando ele volta com a seguinte declaração: pai, me faz apenas um servo. Me faz apenas um dos teus servos. Quando ele volta para ser servo, volta a ser filho. Porque o primeiro caminho que temos que ter quando queremos fazer coisa grande não é o caminho da filiação, é o caminho do serviço. Você tem que meter na cabeça, não é que você merece, você precisa se esforçar. Amém? Não é merecimento, é primeiro o esforço. Não é que o mérito não existe, mas o esforço não anula o mérito e o mérito não anula o esforço. Quem aqui é filho de Deus? Quem se sente filho de Deus? Mas para qualquer coisa que você quer fazer grandemente, tem que se esforçar. Isaac é um filho de Deus. Mas eu conheço esse jovem pelos esforços.
Missão do Lubango, missão do Namibe, missão de Benguela, muitas vezes deixando coisas que já fez para ir atrás da coisa que faria. E isso lhe coloca no lugar em que Deus queria que ele ficasse. Quem tem uma empresa aqui? Quem é o primeiro servo da tua empresa? Quem é o primeiro servo? Quem é o primeiro servo? Quem? É o dono. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. O boi engorda com os olhos do dono, certo? Não se deu mérito. Já estamos a fazer 10 milhões mês. Ainda assim, continua com a mesma seriedade. Não muda. Amém? Vou pedir o Daniel aqui e se calhar o Bruno para me ajudarem, por favor. Quero terminar aqui com isso, para que os irmãos percebam. Pode subir, vocês são um ministro, por isso eu vos chamei. O altar serve aos ministros, né? Vamos lá. O Bruno vai ser o pai, né? Não, fica o irmão, eu vou ficar o pai. Você fica os irmãos. Vamos lá. Quero explicar aqui uma coisa interessante nesse texto e termino já. Vamos lá. Quando o pai dividiu a riqueza entre eles eram quantos filhos? 2. A Bíblia diz, esse aqui é o mais velho, filho mais velho, este é o menor. Quem pediu a riqueza? Mas o pai distribuiu só para o menor? Distribuiu para quem? Esse pediu, mas a esse deu. Esse só quis receber, mas esse recebeu. Esse quis receber, esse recebeu sem querer. Certo? Vamos lá. A recessão que esse teve por causa do pedido desse. Só que esse aqui que recebeu sem querer, deixou. Esse que quis receber, levou. Então ele foi, onde ele foi, gastou tudo que recebeu. E onde ele gastou tudo que recebeu, sofreu, gemeu. Mas teve pelo menos uma consciência, a consciência de voltar. Abra um parênteses para dizer assim, mano, se você falhou com alguma coisa que fez na vida, tens a oportunidade de voltar. Volta mesmo. Não tenha vergonha de voltar. Deu errado na primeira vez, recue para a posição, faça de novo para que Deus seja glorificado. Amém? Ainda não acabou, tua história não acabou. Faça de novo. Ele volta, o filho mais velho fica aí. Ele volta e vem para a casa do pai. Agora imagina que eu sou o pai. E ele faz uma oração perigosa. E ele diz assim, pai, pequei contra o Senhor perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos trabalhadores. Essa oração está errada. Primeiro, porque o sujeito da oração é pai, mas o pedido é servo. Ele diz, pai, me faz servo. Não, está errado. Pai não faz servo, pai faz filho. Que faz servo é Senhor. Logo, ele não orou, Senhor, me faz um servo. Ele orou, pai, me faz servo. Está errado. Então, se você quer ser servo, você só tem Senhor. Mas se você quer ter pai, você tem que ser filho. Então, a consciência de filiação não pode se desligar da consciência de servo. Mas, aí está. Quando ele vem para ser servo, o pai lhe recebe e disse, não, aqui não entra servo, só entra filho. Disse, você tem que voltar para casa como filho. E o que acontece é, filho que veio para ser servo, recebeu servo que lhe tratou como filho. Chamou servos para lhe limpar a roupa suja e lhe dar roupa limpa. Sabe qual é a vantagem aqui? É que esse homem voltou sem mérito. Qual mérito? Quando ele foi, disse, me dá o que me pertence. Só que quando ele veio, não tinha mais nada que lhe pertencia. Só o pai lhe pertencia. Tem de chegar a uma coisa na nossa fé, que nós não temos nada. A única coisa que nos pertence é Deus. Não temos dinheiros, não temos finanças, não temos mérito. A única pessoa que nos pertence é Deus. Tem de chegar na tua vida o tempo em que a única coisa que te pertence é Deus. Quando a única coisa que te pertence é Deus, você não quer nada. Você não busca nada. Não espera nada de ninguém. Não quer aplauso de ninguém. Porque o que te pertence apenas é quem? Deus. E essa é a melhor maneira de voltar para casa. Quando já não tenho mais gado, quando não tenho mais dinheiro, mas tenho Deus, tenho o Pai, tenho o Senhor. Então ele volta para casa e o pai disse assim, tá bom meu filho, você volta para casa. Pegou nas vestes dele, lhe deu. Pegou nas sandálias, lhe calçou. Lhe pegou, lhe meteu o anel dele e lhe meteu para dentro de casa. Foi para dentro de casa. E matou o bezerro cevado, começou a festa. Esse filho estava lá fora. E ele saiu do campo, veio. Porque ele nunca deixou de ser filho, porque nunca quis deixar de ser servo. Voltou para casa, ouviu as músicas e as danças, perguntou, o que está acontecendo lá em casa? Não tinha programa de festa? E os outros servos disseram assim, olha, teu irmão voltou.
E o teu pai matou o bezerro cevado, está a dar uma grande boda. Ele disse assim, não vou entrar, porque meu pai é injusto. O pai estava lá dentro da festa, lhe contaram, olha, teu filho está lá fora e não quer entrar. Ele saiu para fora, dizia, meu filho, o que é que se passa? Ele disse, pai, eu estou tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos, mas vindo esse teu filho, tu lhe matas o bezerro cevado. Essa declaração também é perigosa, porque ela é mentirosa. Porque no dia que o pai saiu, dividiu a riqueza entre eles. Ela agora está dizendo, nunca me deste um. Só que o pai lhe deu 2/3 da riqueza, que nesse só deu 1/3. Só que esse deixou tudo e esse levou tudo. Esse não gastou nada, esse gastou tudo. Aqui tem 2 grupos de pessoas na fé, os que gastam tudo e os que não gastam nada. E este é um problema da nossa igreja. Primeiro, essa pessoa acha que merece tudo e essa aqui acha que não merece nada. Esse aqui pede tudo, mas esse aqui inveja todos. Hoje, pela oração, queremos quebrar esse espírito do primeiro filho. Dos que acham que os outros não merecem nada, porque eles também não têm. Hoje precisamos saber que o nosso Pai é o Pai dos seus. E Ele nos abençoa a todos com riquezas espirituais nos lugares celestiais. Somos ricos em Cristo Jesus. Então ele faz acusações para o pai. E a acusação é a seguinte: eu estou tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito. Mentira. No dia que dei no teu irmão, te dei tudo. Mas o pai lhe devolve a acusação. Tudo que eu tenho é teu. Noutra palavra, tu estás tanto tempo comigo, nunca tiraste um cabrito. São pessoas perigosas. Enquanto pai, nunca me deste, o pai está dizendo também, nunca tiraste. Amado, filhos que sabem que têm pai, eles chegam ao nível de tirar, de tomar posse. As coisas que o meu pai tem também são minhas, e eu tenho autoridade sobre. Uma vez cheguei na casa da minha mãe, parei lá o carro, estava um sol escaldante em Luanda, entrei e abri a geleira, estava lá 6 Coca-Cola, que ficam naquela 6 Coca-Colas. Abri o saco, rasguei, dei já uma. Fez o caminho, o calor diminuiu, o corpo ficou fresco. Tirei a segunda, abri, aquele barulho santo da Coca-Cola. Quando ia dando, minha mãe gritou: Sadraque, essa Coca-Cola é da Cati, só meteu aí para ficar fresca. Eu lhe respondi: está a fazer o que na geleira da minha mãe? Está a fazer o que na geleira da minha mãe? Então, mamãe, paga, estou aí embora. Só passei para te saudar. Eu não sei o que ela fez com a Coca-Cola, mas eu fui embora. Porque na casa da mãe eu não penso, eu tiro. Na casa do meu pai eu tiro. Eu tomo posse do que é meu. Então, amados, na terra do teu pai você tem que vencer. Essa terra pertence ao Senhor. Angola pertence ao Senhor. Benguela pertence ao Senhor. Nessa terra você vai tomar posse. Não fica só olhar para as praias como pertencente apenas aos estrangeiros, aos investidores. Quando você sair dessa conferência, começa a olhar: essa praia também é minha, esse monte também é meu, esse terreno também é meu, essa fazenda também é minha. Eu tomo posse. Esse aqui só tinha 1/3, mas explorou bem no pecado. Esse aqui tinha 2/3, não explorou nada na santidade. Porque alguns acham que santidade é a capacidade de não explorar nada, de não usufruir nada. Mas hoje eu vim para arrepender esse espírito. Eu vou conduzir carro bom na santidade. Eu vou comer comida boa na santidade. Eu vou viver em casa boa na santidade. Eu vou fazer viagens boas na santidade. Eu vou dormir em hotéis bons na santidade. Aleluias! Eu vou para o Dubai, vou para os Estados Unidos, vou subir na Torre Eiffel. Ei! Eu estive no Dubai na santidade. Fui para o Dubai a convite de um grande empresário. Fui na santidade.
Entramos lá na Palmeira, a casa dele é lá na Palmeira. Dormi naquele quarto na santidade. Um dia se azarou, me disse: pastor, vamos orar? Disse: quer orar comigo? Quero. Tá bem. Fomos orar na santidade. Eu disse: dirige você ou eu? Dirige você, pastor. Orei com ele das 0 às 4. Homem, não estava conseguindo. A cambalhada de sono, dormindo no cadeirão. Eu sempre reca, seta passe. Aí é nada. No Dubai, 4 horas. Eu estou olhando o vidro. Estou a ver aquele prédio katana. Minha oração aumenta mais. Olha, cataça. Ei, na santidade. Na santidade. Aleluia. Fomos jantar num carro Mercedes top de 2024 na época. Fomos no melhor restaurante do Dubai. Jantei na santidade. Ele mandou vir um vinho de $15.000. Não, eu vou beber embora minha água tônica de $100. Não sei se é quanto que ele pagou, mas eu comi na santidade. Porque nada me tira da presença de Deus. Eu vou usufruir de tudo na santidade. Eu sei ter, também sei não ter. Posso ter muito, mas posso ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Eu às vezes quando saio com meu carro, está aqui Daniel, G63, um barulho estridente. Eu saio, às vezes paro num sítio, vem pessoas que adoram o carro, aquele carro adoram. Pessoas que vêm e fazem isso. Tem alguém que já parou no carro, ajoelhou: Mocota, me fala só 3 coisas que eu devo fazer para ter esse carro. Eu disse: meu filho, crê e crê. 3 coisas. Aleluia. Mas eu acelero na santidade. 180 na santidade. Mbaia na santidade. Aleluia. Glórias ao Cordeiro.